Bom dia, terceiro ano. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos continuar as nossas aulas, os nossos conteúdos, não é isso? Por favor, vocês que estão aí em casa, agora vocês vão abrir o livro de geografia na página 30, tá? Página 30. E eu espero que vocês fiquem acompanhando por meio dele, do livro. Enquanto eu vou explicando, a gente vai fazendo essa comunicação com o livro, essa ligação com o livro, tá? O tema de agora, ou melhor, o tema de hoje, modos de vida em diferentes países. Na última aula nós tínhamos visto modos de vidas em diferentes lugares do Brasil, né? Nós tínhamos visto pessoas, comunidades caiçaras, quilombolas, indígenas. Agora nós iremos estudar modo de vida em lugares que estão em outros países, certo? Vejamos bem. A princípio, aqui, nós vamos entender que tudo está relacionado com rotinas, com atividades, com o dia a dia, com costumes, com a educação que a gente tem, religiosidade, enfim, tá? E nesse caso, por exemplo, aqui na página 30 de vocês, nós vamos estudar um pouco mais sobre alguns povos de outros países. Não é necessário que vocês aprendam firmemente ou decorem, não há necessidade para isso, apenas que vocês tenham a recordação deste assunto, que vocês possam entender as características que esses povos possuem em outros lugares que não é no Brasil, para que vocês entendam as diferenças. A primeira delas é que, mesmo estando no Brasil, nós observamos que na outra aula existem comunidades estas que se diferenciam uma da outra nos seus costumes, nos seus modos de se alimentar, de se vestir, de se manter. E aqui no caso, nós veremos pessoas que moram em outros países que possuem costumes bem diferentes dos nossos e que às vezes a gente estranha, acha esquisito, mas na realidade apenas é um costume como nós temos aqui. O costume que nós temos, os hábitos que nós temos, para essas pessoas talvez até sejam esquisitos, assim como nós acabamos vendo isso deles pra gente, certo? Primeira coisa de tudo, nós vamos estudar os Maçais. Isso, Maçais é o nome dessa primeira população, que é uma população que vive na região da África, no continente da África, tá certo? O estilo de vida deles, as tradições culturais são bem marcantes. A primeira delas é a residência em que eles moram, que não é feita de tijolos, não é feita de madeira puramente, né? A residência deles é feita com madeira, sim, mas toda em madeira, não. São utilizados alguns pedaços de madeira, digamos, algumas partes que são utilizadas a madeira. Utiliza-se o barro e outro elemento que eles utilizam é o esterco de vaca. Quem é que sabe o que é esterco de vaca? É isso mesmo, o esterco de vaca é o cocô da vaca, o cocô do boi, que decorrente dos dias ele vai apodrecer, vai se tornar, vamos dizer, como se fosse parecido com algo semelhante a algo mais seco. Isso tudo é misturado, utilizada água, feito um tipo de argila, parecido com um tipo de lama, digamos, né? E assim eles utilizam para fazer as paredes da casa, tá? Isso são dos povos maçais. Outra coisa interessante que eles possuem é no modo de se vestir, que são roupas bastante coloridas, em especial eles utilizam muito o vermelho.
A casa que eles fazem não costumam ser casas como as nossas, que há divisórias, há dependências, não. Vai ser tipo um círculo, parecido com um círculo de um formato de um circo, certo? Logicamente que um tamanho bem menor. E eles normalmente vão abrigar junto com essas pessoas que são da família, gados. Exatamente isso, gados. Que é a primeira, vamos dizer assim, que é um dos alimentos que eles mais consomem, é a carne bovina, certo? Então vejam só que características diferenciadas, né? Bastante dos nossos costumes e até mesmo daqueles outros povos e comunidades que nós vimos. A segunda delas, nós vamos ver os indianos, ou melhor, perdão. Nós veremos agora na Índia, exatamente isso, na Índia, que por sua vez a prática religiosa é o hinduísmo, tá? O hinduísmo. Essas pessoas que são hinduístas, o hinduísmo é a religião e as pessoas são hinduístas, é uma religião bastante antiga, não é recente, ela é bastante antiga. E uma coisa importante que eles consideram sagrado é um dos rios este que chama-se Rio Ganges, tá? Esse Rio Ganges, eles têm como sagrado. Então, esse rio, eles utilizam para se purificarem, tomarem banhos, né? Vocês veem nas gravuras, aqui, ó, justamente nesta gravura da página 30, não é isso? Vocês observem que existe uma aglomeração de pessoas. Essas pessoas tomam banho, mas tomam no sentido de se purificar. Essas pessoas utilizam essa água também para beber, tá? E também algo bem interessante fora dos nossos hábitos. As pessoas que falecem, familiares dessas pessoas aqui, eles têm o hábito de, na cremação dos corpos, as cinzas sejam jogadas nos rios, ou melhor, no rio Ganges, certo? Olha que fato bem interessante. Então, nós acabamos de ver os Maçais e acabamos de ver os povos indianos, ou melhor, a Índia, os povos da religião hinduísta, certo? Ok? Até aí estão entendendo? Espero que sim. Na página 31, veremos agora outros povos, por nomes de tuaregs. Exatamente isso, tuaregs. É uma população que são nômades, então o que quer dizer que se são nômades, eles não têm um ponto de fixação para moradia. O transporte que mais utilizam é os camelos, certo? E também há a comercialização de ovelhas, cabras, carneiros. Eles trabalham muito com o pastoreio, né? Que seria pastorear esses animais, a criação desses animais, tá? Tuaregs, eles vão estar em destaque mais no lado do deserto. Estamos falando dentro do deserto. Eles vão estar na demanda do deserto. E por fim, nós vamos ter aqui os esquimós, que não está em negrito, mas se vocês puderem, por favor, vocês em casa, pega o lápis ou marca-texto e passa um tracinho aqui, esquimós, tá? Esses esquimós, eles vão morar a gente vai se encontrar com eles lá no Polo Norte. Isso mesmo, Polo Norte. Eles vão morar lá no Polo Norte. A alimentação deles é a base da caça. Então a gente está falando caça de focas, ursos, diversas espécies de peixes. Enfim, a alimentação dele é a base da caça, assim como também eles utilizam a pele desses animais como cobertura e proteção para que eles possam se agasalhar, até porque lá é uma região bastante fria. E suas casas é o iglu. O iglu é a casa desses esquimós, certo?
no momento isso. O que é que eu vou querer? O que é que eu quero que vocês vejam? Primeiro, prestem atenção nas figuras, tá? Porque cada figura destas está nos indicando, está nos revelando quem são essas pessoas, os seus costumes e suas casas. Mesmo que eu tenha falado aqui para vocês, a imagem do livro está nos retratando quem são essas pessoas, os seus hábitos e o que Tia acabou de falar, tá certo? É bom que vocês observem, tá certo? Nós temos aqui, como eu disse, nós temos aqui os maisais, tá? Olhem eles embaixo. Nós temos os hinduístas, a religião bastante antiga, que é na Índia, no rio Ganges. Logo aqui, nós temos os tuaregs, que são os povos nômades, eles não têm fixação. E por fim, nós temos os esquimós, ok? Que sua residência vai ser nos iglus, no Polo Norte, fechou? Diante disso tudo, gente, temos a atividade e desafio. O desafio 1 e o desafio 2. Vocês vão ler, vão tentar entender do que é a pergunta, o que é que se trata e vão responder. E com isso me mandem no privado para a gente ver se está coerente, tá certo? É isso que eu gostaria que fizessem. Feito isso, depois que vocês fizerem, vocês seguem para a página 32, tá? Página 32. Na página 32, diz assim: conhecendo os lugares e o modo de vida das pessoas por meio da internet. Vejam só, se vocês quisessem fazer uma pesquisa sobre todos esses povos que nós acabamos de falar, logicamente vocês encontrariam com maior facilidade na internet. Encontrariam seus costumes, tradições, vocês poderiam até mesmo aprofundar essa pesquisa. E aí conheceriam ainda mais sobre os costumes desses povos e os hábitos que eles têm, certo? Nesse texto, está se dizendo o quê? Que a gente pode conhecer, né, por meio do computador, notebook, celular, smartphone e tablets. Exatamente, podemos conhecer. A internet, se vocês lerem e observarem o texto, lerem um pouquinho o texto, a internet ela veio para facilitar muita coisa. É tanto que hoje a gente pode ter aula online, diante das circunstâncias que nos faz permanecer em casa e não poder estar presentes em uma sala de aula, em um ambiente com mais de 20 pessoas, 30, enfim, tivemos a oportunidade de nos conectar e termos aulas online. Isso é um ponto positivo? Sim, bastante. Porque de repente nós poderíamos estar nessa pandemia e a gente não tem a internet. Exatamente. A gente poderia não ter acesso à internet. Já imaginou quanto seria difícil existir aula propriamente dita? Perderíamos um ano por inteiro. Já que não poderíamos nos unir, já que nós não poderíamos nos ver, poderia-se dizer que o ano ia ser cancelado diante das aulas. Mas a internet, os telefones, os computadores, enfim, quando eles foram elaborados, não foi com esse intuito, foi para uma outra visão. E diante do desenvolvimento, do desenrolar das coisas, hoje nós temos essa possibilidade. Vejam só, o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a internet é um leque de inúmeras possibilidades. Ela nos oferece tanto coisas boas como coisas ruins, certo? E você que está em casa agora, que eu sei que tem um papai, a mamãe, um tio, uma avó, alguém que está te supervisionando, que está ao seu lado, te acompanhando nas aulas, ele, em especial, ele também tem o cuidado de você acessar determinadas atividades que você gostaria de usufruir na internet. É isso mesmo. Por que, tia, isso? Porque veja bem, esse texto está nos falando, está nos remetendo que mesmo com o acesso à internet que hoje nós temos que ter muito cuidado. A gente não pode entrar em todos os sites,
A gente não pode estar conectado nem conversando com todas as pessoas, porque da mesma forma que existe o lado bom do acesso da internet, existe o lado negativo e preocupante. E principalmente quando você é criança, jovens, adolescentes, que ainda não tem a maturidade correta, precisa-se ter uma pessoa que tenha responsabilidade por você e possa estar de olho nas atitudes e nas atividades que você realiza em casa, verificando a internet, ok? Diante disso, meus amores, você vai me responder aqui no desafio, exatamente. No desafio, o que é que se pergunta? Como você costuma utilizar a internet no seu dia a dia e em que situação? Por exemplo, agora nós estamos utilizando a internet. Ela é o nosso principal meio e vínculo de comunicação. Agora nós sabemos o quanto ela está sendo importante nesse momento. Em sua opinião, se utilizada corretamente, a internet é útil à vida das pessoas? Justifique sua resposta no caderno. Você vai copiar essa pergunta e vai colocá-la no caderno e diante disso você vai responder o que é que você acha. Certo? Qual é a sua opinião? Se der tempo, se der tempo, caso não dê, você fará a parte e entrega a tia, manda pra tia pelo WhatsApp sem problemas. Nós vamos para a página 33, ó. E quais são as perguntas da página 33? Com a ajuda de um adulto, pesquise na internet alguma imagem que represente o modo de vida de pessoas de outros países. Pode ser relacionado ao tipo de vestimenta, alimentação, costumes, outros aspectos da cultura, festas típicas, danças, músicas, crenças, religião. Em seguida, desenhe ou cole a imagem no espaço abaixo e escreva uma legenda aplicando essa imagem. Depois de concluída a tarefa, mostre aos colegas e professor o resultado de sua pesquisa. Ou seja, você não vai pesquisar exatamente culturas brasileiras, mas sim de outros lugares. E quando você fizer essa pesquisa, que você achar, você vai colocar aqui embaixo do que se trata. Vai colocar como se fosse uma legenda para a gente identificar que costume é esse, que comida é essa, de que país, de que lugar, ok? Então é isso. Por enquanto, nossa aula se encerra aqui, mas volto a lembrar. Manda o WhatsApp se tiver dúvida. As atividades podem mandar em qualquer horário, não me incomodo. Pode me enviar, a tia vai anotar. O que não pode deixar é de você fazer e de você tentar aprender, tá certo? Conto com todos vocês. Vocês fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.